e aqui partindo de uma visão muito leiga, mas é quase que como growth tivesse dois momentos, e aí você me corrige se eu estiver muito enganado. Mas tem um momento de você testar diferentes ferramentas, alavancas para buscar essa simetria. Então talvez você vai fazer 10 testes e você vai achar dois. No seu caso, por exemplo, você achou essa questão da gambiarra, você achou essa questão do branding. E aí tem um momento que o profissional de growth precisa investir para maquinar e crescer de uma forma... Perfeito. Porque o teste, ele não é... Vamos lá, o teste é um mecanismo para reduzir incerteza. Não é um mecanismo para ter o grande resultado, é um mecanismo para reduzir incerteza. Então, vamos lá. Você cria uma tese aqui que é... No nosso caso, é isso. Cara, será que a história da gambiarra, como termo, cola com as pessoas, é bom, gera empatia, gera admiração, é curioso, é engraçado, sei lá, tem várias coisas. O que a gente faz? Eu boto alguma coisa na rua. Sabe como que eu testei esse aspecto propriamente dito? A gente tinha esse discurso interno, mas a gente não externalizava ele. Aí teve um dia que eu fui dar uma palestra que eu contava a nossa jornada de 0 a 100 clientes em não sei o que e tal. E aí tinha um slide que eu falava, pela primeira vez publicamente, que a gente achou a nossa persona. E a nossa persona era o profissional de marketing growth gambiarreiro que não quer depender do dev para fazer suas coisas. E tinha um slide que era só isso. Quando eu postei esse slide, foi chuva de foto e marcação nos stories. Foi o slide que mais marcaram. Me marcou, tipo, que mais postaram me marcando. Você não esperava? Não, era um slide... Talvez eu esperava que ele fosse puxar umas risadinhas, engraçadinho e tal. Mas a repercussão do negócio foi... Teve um, eu não faço a menor ideia quem foi, mas a frase marcou que é... O cara tirou uma foto do slide do gambiarreiro e escreveu assim: o mineiro me conhece mais que a minha mãe. Eu falei assim, porra, velho, isso aqui... De novo, lembra que eu falei que é pra reduzir incerteza, não ter certeza, né? Eu vou ter certeza por causa de um comentário no story? Não. Eu vou ter certeza por causa de alguns stories marcados? Não. Mas você concorda que quando eu faço aquela apresentação com um grau de incerteza muito grande, se as pessoas ouviam se ia gostar daquilo ou não, as pessoas marcam, elas acham divertido, elas se identificam, elas comentam comigo depois... Falou, opa, tem coisa aí. Aí eu tava dando uma palestra, até lá em Floripa, um painel, na verdade, e eu comentei desse negócio da gambiarra, e eu peguei e falei assim, pô, inclusive, eu tô querendo fazer um podcast disso, o GambiCast, o podcast de gambiarra, cada episódio é uma gambiarra diferente. E aí a plateia, a repercussão foi muito interessante ver na cara das pessoas. Falei, opa, tem coisa aí. Então eu vou reduzindo essa incerteza. O que eu fiz? Como que eu reduzo mais incerteza? Você viu que eu investi muito pouco tempo, né? Foi um slide e tal. A incerteza vai reduzindo, eu aumento meu esforço, meu investimento no negócio. Aí a gente cria o GambiCast. A gente criou 10 episódios, cada episódio contando uma gambiarra. Inclusive, a primeira que contada foi do Hugo no The News, que é a gambiarra que eles fizeram do joguinho usando o Merlin. Foi o primeiro episódio de todos. Quando a gente faz o GambiCast, é o nosso conteúdo que tem mais audiência orgânica. O que eu estou fazendo? Reduz mais ainda essa incerteza. E aí sim, a gente começa agora a falar de um jogo de... Tá bom. Já tô certo o suficiente para fazer sentido eu double down nesse negócio. Esse é o fluxo. Essa é a parada. Onde muita gente faz merda? Tem uma incerteza muito grande, ou não faz nada, porque é uma incerteza muito grande, ou faz um deploy gigante de uma vez. E aí a chance de você se frustrar, né? Você investe muito de uma vez, a chance de você se frustrar logo de cara é muito grande. Então o método ele é bom por causa disso, porque ele te ajuda a calibrar o quanto de energia, esforço, dinheiro, tempo você coloca de acordo com o seu grau de incerteza. Chega num ponto que aí você vai pro jogo da escala, porque aí você não... Porque agora você quer o resultado daquela parada. Você não quer mais reduzir incerteza. Eu não gerei... Talvez eu gerei um cliente por causa daquele slide. Mas, porra, grande merda, não serve pra nada. Mas ele foi o suficiente pra reduzir, né? E, por exemplo, eu não medi quantos clientes ou leads a primeira temporada do GambiCast gerou. E aí, nesse momento da escala, que é o momento que você consegue ter uma previsibilidade, ter um nível de confiança maior que vai gerar resultado... É o mesmo profissional de growth
que vai fazer isso ou às vezes difere? Não necessariamente, porque o momento da escala é um momento de especialização. Então, por exemplo, se eu entendo que eu vou usar conteúdo, tipo, sei lá, o Gambicast, o podcast para isso, talvez eu tenha que trazer alguém que manja de YouTube, de social media, para distribuir o negócio, para gerar o lead, para fazer o corte, para não sei o que, papapá. Então, até pode ser a mesma pessoa, mas é esperado coisas diferentes dela. Na primeira jornada de redução de incerteza, eu quero muito mais alguém polivalente, que hoje está testando o podcast, o Gambicast, e amanhã está testando ir numa feira, fazer um stand como um canal, e daqui a 2 meses está testando fazer ads. Eu sei que nenhum deles vai ser o mais bem feito de todos. Mas como eu estou numa fase de reduzir... eu vou trazer o maior especialista em podcast pro meu time, sendo que eu não faço ideia se esse negócio funciona. Não faz sentido. Eu imagino que muitas vezes quando está no começo da empresa é o próprio founder que faz essa... Com certeza. Na verdade, assim, o founder faz... geralmente faz mal feito, porque... Nem é mal feito não é a palavra. Eu acho que ele faz sem técnica. Então, por exemplo, se você tiver um marqueteiro, um cara de growth, mesmo generalista, ele não vai começar uma campanha de anúncio do zero. Ele não tem aquela curva bizarra. Talvez ele já tenha feito um evento ou 2 ali e tenha uma experiência. Talvez ele nunca tenha feito podcast, mas ele, sei lá, já assistiu palestra de alguém, conhece alguém, tem um amigo que faz isso. Então, você consegue reduzir bem essa curva. Mas eu acho que o founder deveria ser capaz de pelo menos entender bem esse processo, propriamente dito. Entender qual que é a incerteza que ele está atrás, qual a incerteza ele quer reduzir, o processo para essa redução da incerteza, o processo para investimento de energia de acordo com esse grau de incerteza. Vejo muita gente torrando muito dinheiro em coisas que ele não faz a menor ideia se vai funcionar. E vejo gente subinvestindo em coisas que parecem já estar funcionando. Porque se eu não entendi essa dinâmica, esses momentos, igual você falou, que eu acho que ficou bem claro, ele... Às vezes ele fica com medo de dar o double down. Mas, cara, talvez você já tenha evidência suficiente para descer a lenha. Quer ver um medo comum? Quando o negócio começa a tracionar, ele fica assim, tenho medo de depender só desse canal, vou caçar um outro canal. Não, velho. Desce a lenha nesse canal e começa a plantar semente nos outros, porque daqui a pouco você pode achar um segundo. Mas eu acho que esse é talvez esse fundamento que os founders sofrem um pouco nessa jornada, sabe?